número 9.613, de 3 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta lei, cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, e dá outras providências. Capítulo 1. Dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Incisos 1º ao 8º revogados. Pena: reclusão, de 3 a 10 anos, e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Inciso 1º. Os converte em ativos lícitos. Inciso 2º. Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere. Inciso 3º. Importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Parágrafo 2º. Incorre, ainda, na mesma pena quem. Inciso 1º. Utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Inciso 2º. Participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta lei. Parágrafo 3º. A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Parágrafo 4º. A pena será aumentada de 1 a 2/3, se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Parágrafo 5º. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Parágrafo 6º. Para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes. Capítulo 2. Disposições processuais especiais. Artigo 2º. O processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei. Inciso 1º. Obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão, da competência do juiz singular. Inciso 2º. Independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. Inciso 3º. São da competência da Justiça Federal. Alínea A. Quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Alínea B. Quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Parágrafo 1º. A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Parágrafo 2º. No processo por crime previsto nesta lei, não se aplica o disposto no artigo 366 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento, com a numeração de defensor dativo. Artigo 3º revogado. Artigo 4º. A juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado,
ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei ou das infrações penais antecedentes. Parágrafo 1º. Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Parágrafo 2º. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Parágrafo 3º. Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. Artigo 4º. A alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada, mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal. Parágrafo 1º. Ao requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens, com a descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os detém e o local onde se encontram. Parágrafo 2º. O juiz determinará a avaliação dos bens, nos autos apartados, e intimará ao Ministério Público. Parágrafo 3º. Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico, por valor não inferior a 75% da avaliação. Parágrafo 4º. Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina. Inciso 1º. Nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal. Alínea A. Os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou em instituição financeira pública, mediante documento adequado para essa finalidade. Alínea B. Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal ou por outra instituição financeira pública para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no prazo de 24 horas, e alínea C. Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal ou por instituição financeira pública serão debitados à conta única do Tesouro Nacional, em subconta de restituição. Inciso 2º. Nos processos de competência da Justiça dos Estados. Alínea A. Os depósitos serão efetuados em instituição financeira designada em lei, preferencialmente pública, de cada Estado ou, na sua ausência, em instituição financeira pública da União. Alínea B. Os depósitos serão repassados para a conta única de cada Estado, na forma da respectiva legislação. Parágrafo 5º. Mediante ordem da autoridade judicial, o valor do depósito, após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal, será. Inciso 1º. Em caso de sentença condenatória, nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal, incorporado definitivamente ao patrimônio da União, e, nos processos de competência da Justiça Estadual, incorporado ao patrimônio do Estado respectivo. Inciso 2º. Em caso de sentença absolutória extintiva de punibilidade, colocado à disposição do réu pela instituição financeira, acrescido da remuneração da conta judicial. Parágrafo 6º. A instituição financeira depositária manterá controle dos valores depositados ou devolvidos. Parágrafo 7º. Serão deduzidos da quantia apurada no leilão todos os tributos e multas incidentes sobre o bem alienado, sem prejuízo de iniciativas que, no âmbito da competência de cada ente da Federação, venham a desonerar bens sob constrição judicial daqueles ônus. Parágrafo 8º. Feito o depósito a que se refere o parágrafo 4º deste artigo,
os autos da alienação serão apensados aos do processo principal. 9. Terão apenas efeito devolutivo aos recursos interpostos contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo. Parágrafo 10. Sobrevindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o juiz decretará, em favor, conforme o caso, da União ou do Estado. Inciso 1º, a perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança. Inciso 2º, a perda dos bens não alienados antecipadamente e daqueles aos quais não foi dada destinação prévia, e inciso 3º, a perda dos bens não reclamados no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvado o direito de lesado ou terceiro de boa-fé. Parágrafo 11. Os bens a que se referem os incisos 2º e 3º do parágrafo 10 deste artigo serão adjudicados ou levados a leilão, depositando-se o saldo na conta única do respectivo ente. Parágrafo 12. O juiz determinará ao registro público competente que emita documento de habilitação à circulação e utilização dos bens colocados sob o uso e custódia das entidades a que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 13. Os recursos decorrentes da alienação antecipada de bens, direitos e valores oriundos do crime de tráfico ilícito de drogas e que tenham sido objeto de dissimulação e ocultação nos termos desta lei permanecem submetidos à disciplina definida em lei específica. Artigo 4b. A ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Artigo 5º. Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratórias, mediante termo de compromisso. Artigo 6º. A pessoa responsável pela administração dos bens. Inciso 1º. Fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto dos bens objeto da administração. Inciso 2º, prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados. Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens sujeitos a medidas assecuratórias serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá o que entender cabível. Capítulo 3º. Dos efeitos da condenação. Artigo 7º. São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal. Inciso 1º. A perda, em favor da União, e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Inciso 2º. A interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Parágrafo 1º. A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada, quanto aos processos de competência da Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nesta lei, e, quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a preferência dos órgãos locais com idêntica função. Parágrafo 2º. Os instrumentos do crime sem valor econômico cuja perda em favor da União ou do Estado for decretada serão inutilizados ou doados a museu criminal ou a entidade pública, se houver interesse na sua conservação. Capítulo 4. Dos bens, direitos ou valores oriundos de crimes praticados no estrangeiro. Artigo 8º. A juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores oriundos de crimes descritos no artigo 1º praticados no estrangeiro.
Parágrafo 1º. Aplicar-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, quando o governo do país da autoridade solicitante prometer reciprocidade ao Brasil. Parágrafo 2º. Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores privados sujeitos a medidas assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Capítulo 5. Das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle. Artigo 9. Sujeitam-se às obrigações referidas nos artigos 10 e 11 às pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não. Inciso 1º. A captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira. Inciso 2º. A compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. Inciso 3º. A custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários. Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações. Inciso 1º. As bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do mercado de balcão organizado. Inciso 2º. As seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização. Inciso 3º. As administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços. Inciso 4º. As administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de fundos. Inciso 5º. As empresas de arrendamento mercantil, leasing, as empresas de fomento comercial, factoring, e as empresas simples de crédito, ESC. Inciso 6º. As sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens móveis, imóveis, mercadorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição, mediante sorteio ou método assemelhado. Inciso 7º. As filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual. Inciso 8º. As demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros. Inciso 9º. As pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas neste artigo. Inciso 10. As pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis. Inciso 11. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades. Inciso 12. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermediem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em espécie. Inciso 13. As juntas comerciais e os registros públicos. Inciso 14. As pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em operações. Alínea de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer natureza. Alínea B, de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos. Alínea C, de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários. Alínea D, de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas. Alínea I, financeiras, societárias ou imobiliárias, e alínea F, de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais. Inciso 15.
pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares. Inciso 16. As empresas de transporte e guarda de valores. Inciso 17. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermediem a sua comercialização, e inciso 18. As dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil, relativamente, capítulo 6º, da identificação dos clientes e manutenção de registros. Artigo 10. As pessoas referidas no artigo 9º. Inciso 1º, identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes. Inciso 2º, manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas. Inciso 3º, deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no artigo 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes. Inciso 4º, deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, na forma e condições por eles estabelecidas. Inciso 5º, deverão atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso 1º deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários. Parágrafo 2º. Os cadastros e registros referidos nos incisos 1º e 2º deste artigo deverão ser conservados durante o período mínimo de 5 anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente. Parágrafo 3º. O registro referido no inciso 2º deste artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo mês calendário, operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente. Artigo 10-A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o Cadastro Geral de Correntistas e Clientes de Instituições Financeiras, bem como de seus procuradores. Capítulo 7º. Da Comunicação de Operações Financeiras. Artigo 11. As pessoas referidas no artigo 9º. Inciso 1º, dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta lei, ou com eles relacionar-se. Inciso 2º, deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquela a qual se refira a informação, no prazo de 24 horas, a proposta ou realização. Alínea E. De todas as transações referidas no inciso 2º do artigo 10, acompanhadas da identificação de que trata o inciso 1º do mencionado artigo, e alínea B. Das operações referidas no inciso 1º. Inciso 3º, deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao COAF, na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso 2º. Parágrafo 1º. As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso 1º deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele prevista. Parágrafo 2º. As comunicações de boa-fé,
feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. Parágrafo 3º. O COAF disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso 2º do caput aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se refere o artigo 9º. Artigo 11. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira, nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil. Capítulo 8º. Da responsabilidade administrativa. Artigo 12. As pessoas referidas no artigo 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções. Inciso 1º, advertência. Inciso 2º, multa pecuniária variável não superior. Alínea A, ao dobro do valor da operação. Alínea B, ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou alínea C, ao valor de 20 milhões de reais. Inciso 3º, inabilitação temporária, pelo prazo de até 10 anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º. Inciso 4º, cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento. Parágrafo 1º. A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos 1º e 2º do artigo 10. Parágrafo 2º. A multa será aplicada sempre que às pessoas referidas no artigo 9º, por culpa ou dolo. Inciso 1º. Deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade competente. Inciso 2º. Não cumprirem o disposto nos incisos 1º a 4º do artigo 10. Inciso 3º. Deixarem de atender, no prazo estabelecido, a requisição formulada nos termos do inciso 5º do artigo 10. Inciso 4º. Descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o artigo 11. Parágrafo 3º. A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes desta lei ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa. Parágrafo 4º. A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso 3º do caput deste artigo. Art. 13. Revogado. Capítulo 9. Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Artigo 14. Fica criado, no âmbito do Ministério da Economia, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta lei, sem prejuízo das competências de outros órgãos e entidades. Parágrafo 1º. As instruções referidas no artigo 10 destinadas às pessoas mencionadas no artigo 9º, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a aplicação das sanções enumeradas no artigo 12. Parágrafo 2º. O COAF deverá, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. Parágrafo 3º. O COAF poderá requerer aos órgãos da administração pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. Artigo 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito. Artigo 16. Revogado. Artigo 17. Revogado. Capítulo 10. Disposições gerais. Artigo 17. Aplicam-se, subsidiariamente,
as disposições do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta lei. Artigo 17b. A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito. Artigo 17c. Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo deverão ser, sempre que determinado, em meio informático, e apresentados em arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos do processo sem redigitação. Artigo 17d. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno. Artigo 17. A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo de 5 anos, contado a partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda respectiva ou ao do pagamento do tributo. Artigo 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.